A mansão de Alessandro Moretti, no bairro exclusivo de Roma, era uma obra-prima de arquitetura moderna. Linhas limpas, mármore branco, janelas imensas. Mas naquela casa perfeita, havia uma imperfeição que estava enlouquecendo o proprietário. Alessandro, 48 anos, era considerado um deus da cirurgia ortopédica. Suas mãos haviam salvado a carreira de pianistas e tenistas de fama mundial. No entanto, sentado à mesa do café da manhã, ele se sentia tão impotente quanto um estudante no primeiro dia de medicina. Diante dele estava seu filho Léo, de 4 anos. O menino tentava comer cereal. Segurava a colher com a mão esquerda, de um jeito desajeitado, derramando leite na mesa de vidro. O braço direito pendia ao lado do corpo, inerte, como um galho quebrado. A mãozinha direita estava semicerrada, os dedos sem força alguma para segurar. Léo, tenta usar a direita, disse Alessandro, com a voz tensa, tentando esconder a irritação. Você precisa estimular os neurônios motores. Se não usar, vai atrofiar. Léo ergueu os olhos para o pai, cheios de lágrimas. Tentou levantar o braço. O ombro subiu, mas o antebraço continuou pesado sobre a mesa. Os dedos tremeram, mas não se fecharam. Não funciona, papai, choramingou ele. Tá cansada. A mão tá cansada. Alessandro bateu o punho na mesa, fazendo os talheres pularem. Não pode estar cansada. Fizemos 3 ressonâncias magnéticas. 3. O cérebro está perfeito. A medula está perfeita. Não há dano visível nos exames. Impossível que você não consiga mexer. Nesse momento, Isabela entrou na sala de jantar. A nova esposa de Alessandro era a imagem da eficiência em roupas de ginástica. Ex-fisioterapeuta de alto nível, Isabela assumira a reabilitação de Léo com uma dedicação que Alessandro admirava cegamente. Amor, não brigue com ele, disse Isabela, pousando a mão no ombro do marido e beijando a cabeça de Léo. O estresse aumenta o bloqueio psicossomático. Os neurologistas já disseram, é funcional. O corpo dele diz, não consigo porque a mente tem medo. Isabela sentou-se ao lado do menino e começou a massagear o braço direito dele com movimentos peritos. Viu? O tônus muscular existe, está apenas inibido. Hoje à noite faremos uma sessão extra de estimulação profunda. Comprei faixas elásticas novas. Vamos desbloquear esse bracinho preguiçoso. Da cozinha, Sofia, a governanta que trabalhava para os Moretti há 20 anos, observava tudo. Sofia não tinha diploma de medicina, mas tinha criado 3 filhos e 5 netos. Sabia distinguir uma criança que faz manha de uma que sofre de verdade. E Léo não estava fingindo. Sofia notara algo que escapava às máquinas sofisticadas de Alessandro. Toda manhã, quando ela entrava no quarto para acordar Léo, o braço do menino estava gelado, quase roxo e completamente insensível. Léo acordava chorando, dizendo que sentia formigas mordendo. Mas à noite, antes da famosa terapia de Isabela, Léo conseguia mexer um pouco os dedos. Conseguia segurar uma caneta leve. A piora acontecia sempre depois que Isabela trancava a porta do quarto para a sessão noturna. Sofia olhou para as mãos de Isabela, massageando o braço da criança. Eram mãos fortes. Isabela sorria para Alessandro, mas Sofia viu como os dedos dela pressionavam com força excessiva embaixo da axila de Léo enquanto fingia fazer carinho. Viu Léo estremecer e morder o lábio para não gritar. Está doendo, Léo? Perguntou Sofia, aproximando-se com a desculpa de servir café. É a reativação nervosa, Sofia, respondeu Isabela bruscamente, sem olhar para ela. Às vezes é preciso sentir um pouco de desconforto para acordar os nervos. É como quando você dorme em cima do braço e o sangue volta. Né, Léo? Nós somos corajosos. Léo assentiu fracamente, aterrorizado. Sim, corajosos. Sofia voltou para a cozinha com o coração disparado. Reativação nervosa uma ova, murmurou. Enquanto lavava a louça, seu olhar caiu no cesto de roupa suja que trouxera do quarto de Léo. Havia a camiseta do pijama que o menino usara na noite anterior. Sofia a pegou, examinou o tecido. Embaixo da axila direita, o algodão estava deformado. Havia uma marca circular, como se algo duro tivesse sido pressionado ali por horas, deixando a pegada no tecido suado. E havia um cheiro, não de suor. Cheiro de gesso?
Ou talvez cola. Sofia apertou a camiseta. Alessandro procurava a resposta no cérebro do filho, mas Sofia começou a suspeitar que a resposta não estava na cabeça, mas debaixo do braço. Algo estava bloqueando aquele membro, e esse algo era colocado lá toda noite pela mulher que jurava querer curá-lo. Sofia decidiu naquele momento. Não esperaria outra ressonância. Hoje à tarde, quando Isabela fosse para a academia, ela faria seu próprio exame. Um exame que não exigia máquinas, apenas as mãos de uma avó que sabe onde procurar o mal. Você viu como o Léo estremeceu quando a Isabela tocou a axila dele? Não era massagem, era tortura disfarçada. Se você também suspeita que essa fisioterapia está, na verdade, paralisando a criança, inscreva-se agora no canal. Você não pode perder o momento em que a Sofia vai usar o instinto para achar o objeto escondido que está desligando o braço do Léo. Deixe o like para dar força a esse menino e escreva nos comentários: olha a axila, Sofia. Nas semanas seguintes, a mansão virou um lugar de desespero silencioso. Alessandro, o homem que consertava os ossos dos outros, via o filho quebrar diante de seus olhos sem entender o porquê. Levou Léo aos melhores neurologistas da Europa. Todos davam a mesma resposta frustrante. Não há nada orgânico, é estresse. Mas Sofia sabia que estresse não deixa hematomas e não paralisa um braço de forma tão seletiva. A governanta observava a rotina com náusea. Toda noite às 8, Isabela levava Léo para o quarto e trancava a porta. Para não distraí-lo, dizia. Daquele quarto não saíam gritos, mas às vezes Sofia ouvia Léo choramingar baixinho e Isabela sussurrar com uma voz dura, metálica, que não tinha nada de maternal. Na manhã seguinte, o braço estava sempre pior, morto, inchado, frio. A primeira pista concreta chegou numa tarde de terça-feira. Isabela tinha saído para o cabeleireiro, deixando a porta da sala de terapia entreaberta. Sofia entrou fingindo limpar. O quarto cheirava a desinfetante e cânfora. No cesto de lixo, escondido sob lenços usados, havia um rolo vazio de fita adesiva médica. Mas não era fita de papel delicada. Era kinesiotape, rígida, aquela usada para travar articulações de atletas. E na ponta da fita havia um resíduo de cola escura e um fragmento de algo duro, parecido com resina. Sofia pegou o fragmento. Era minúsculo, mas duro como pedra. Sua mente voltou às manhãs em que vestia Léo. Ele sempre reclamava quando ela passava a manga direita. Dizia que doía embaixo. Sofia sempre achou que fosse dor muscular no ombro. Mas agora, olhando para aquela fita adesiva forte, uma suspeita atroz tomou forma. Isabela não estava exercitando o braço. Ela o estava bloqueando. Mas como? Sofia ouviu passos leves no andar de baixo. Léo tinha voltado da escola. Era o momento. Isabela só voltaria em 2 horas. Sofia desceu e encontrou Léo no tapete da sala, assistindo desenho com o olhar vago. O braço direito apoiado numa almofada, imóvel. "Oi, meu pequeno", disse Sofia, sentando no chão, ignorando a dor nos joelhos velhos. "Vamos brincar?" Léo a olhou com grandes olhos tristes. "Não posso brincar, Sofia. A mão tá quebrada." Sofia respondeu com doçura. "Não tá quebrado, amor, tá só dormindo. Lembra quando a vovó Sofia fazia massagem no seu pé? Talvez eu consiga acordar a mão também." Léo hesitou. "A mamãe Isabela disse que só ela pode tocar. Disse que você não é médica e pode quebrar mais." Aquela frase foi a confirmação final, o isolamento da vítima. "A mamãe Isabela não está aqui. E eu não sou médica, sou a Sofia. E a Sofia não quebra nada, só conserta." Pegou delicadamente a mão esquerda de Léo e a beijou. Léo sorriu, timidamente. Então, com cuidado extremo, Sofia passou para a mão direita. Estava fria, os dedos moles. Sofia começou a subir pelo antebraço, apalpando os músculos. Eram fracos, sim, mas normais. Subiu para o cotovelo. Tudo certo. Então chegou ao ombro e à axila. Léo usava um colete de lã por cima da camiseta. Sofia deslizou a mão por baixo do colete. Assim que seus dedos roçaram a região onde o braço se une ao peito, Léo deu um pulo e soltou um guincho agudo. "Ai, não! Aí não!" O menino se encolheu, protegendo o lado do corpo, as lágrimas subindo aos olhos. "Desculpa, amor", disse Sofia com o coração disparado.
O que tem aí? Um machucado? Léo sussurrou tremendo. Tem o botão. Sofia gelou. O botão? Léo continuou. O botão mágico. A mamãe Isabela coloca para desligar o braço. Ela diz que ele precisa descansar. Sofia sentiu o sangue gelar. Léo, me deixa ver o botão. O menino negou. Não, ela fica brava. Sofia insistiu, firme. Ela não vai saber. É nosso segredo. Levantou a camiseta. Sofia. Não havia botão visível naquele momento, mas a pele da axila estava vermelha, irritada, marcada por um hematoma profundo e circular. Sofia tocou a área roxa. Embaixo da pele, sentiu os tecidos duros inflamados. Sofia entendeu o crime. Isabela não deixava o objeto de dia, pois seria arriscado. Mas à noite, ou durante a terapia, Isabela pegava um objeto duro, uma esfera rígida como uma noz, e a amarrava com força brutal bem na cavidade da axila de Léo com aquela fita adesiva. O botão pressionava os nervos, bloqueava o sinal. Causava dor, depois dormência, depois paralisia, e de manhã ela tirava, deixando o braço inerte por horas devido à compressão. Era uma tortura invisível, o crime perfeito. Nenhuma fratura, nenhum corte. Só uma pressão cirúrgica que simulava uma doença neurológica. Alessandro, o grande cirurgião, procurava tumores. Não podia imaginar que a lesão era uma pedra pressionada contra o nervo pela própria esposa. Sofia ouviu a garagem abrir. Isabela voltara. A governanta levantou-se. Tinha o diagnóstico. Agora precisava da arma do crime. Correu para o andar de cima. Entrou no banheiro de Isabela. Viu o roupão pendurado atrás da porta. Havia um volume no bolso. Sofia infou a mão. Tirou de lá uma esfera. Não era uma pedra. Era uma bola de reabilitação dura, modificada. Estava envolta em camadas de fita adesiva suja de cola para ficar maior e mais áspera, com duas longas tiras de fita presas aos lados, prontas para serem amarradas no tórax de uma criança. Aí estava, a arma que desligava o braço. Sofia guardou a bola no bolso do avental. Ouviu a voz de Isabela lá embaixo. Léo, amor, cheguei. Pronto para os exercícios? Sofia olhou no espelho, o rosto duro como granito. Sim, Isabela, estamos prontos. Mas hoje à noite quem faz a terapia sou eu. O jantar naquela noite parecia um funeral. A chuva batia nos vidros, isolando a família naquele aquário de luxo e tensão. Alessandro olhava para o prato intocado, consumido pela ideia de que o filho teria uma doença degenerativa. À sua direita, Léo tentava espetar uma batata com a mão ruim. A mão tremeu, o garfo caiu no chão com barulho. Léo começou a chorar. Não consigo. Léo, por favor, tenta de novo, disse Alessandro exausto. Isabela suspirou teatralmente. Alessandro, para de torturá-lo. Os nervos estão exaustos. Hoje farei uma bandagem compressiva depois da massagem. Ele precisa de descanso. Ela se esticou para cortar a carne de Léo com aquele sorriso condescendente. Sofia deu um passo à frente. No bolso a bola pesava como chumbo. Ele não precisa de descanso, senhor, disse ela em voz alta e clara. Alessandro se virou surpreso. Sofia? A governanta caminhou até a mesa. Não precisa de descanso e não precisa de bandagens. Precisa que alguém pare de machucá-lo. Isabela pulou da cadeira. Sofia, volte para a cozinha. Não é hora para suas crendices. Sofia respondeu com uma autoridade de mãe. Cale a boca. Isabela ficou boquiaberta. Sofia virou-se para Alessandro. Doutor, o senhor é um homem de ciência, procura a doença dentro do corpo. Mas às vezes a doença vem de fora. Ela chegou ao lado de Léo. Léo, posso mostrar para o papai o botão? Léo arregalou os olhos, olhando para Isabela com terror. Isabela gritou. Não toque nele. Alessandro, manda ela embora. Alessandro trovejou. Senta, Isabela. Sofia, o que você está fazendo? Sofia respondeu. Um exame, doutor. Com delicadeza infinita, Sofia ergueu o braço. Morto de Léo. O senhor procurou no cérebro, na coluna, mas já olhou aqui? Ela enfiou a mão sob a manga e pressionou o ponto exato na axila. A reação de Léo foi violenta. O menino gritou de dor e o corpo todo se contraiu num espasmo. Aí dói, chorou ele. Alessandro, o médico, levantou num salto. Dor localizada à pressão. Espasmo reflexo.
Levanta a camiseta, ordenou ele com voz gelada. Sofia obedeceu. Debaixo da axila, a pele estava roxa, com a marca circular profunda de uma compressão brutal. Alessandro tocou a zona. Compressão do nervo radial, isquemia por esmagamento. O que é essa marca, Isabela? Isabela estava pálida. Não sei, deve ter sido brincando. Alessandro avançou para ela. Isso é marca de objeto duro pressionado por horas, algo que corta a circulação e o sinal neural. E aqui está o objeto, disse Sofia. Tirou a esfera modificada do bolso e a colocou na mesa de vidro. Toque. Encontrei no bolso do roupão dela. Léo chama de botão mágico. Ela coloca toda. Noite para desligar o braço. Alessandro olhou para o objeto. Entendeu a mecânica do crime num segundo. A esfera apertada na axila cortava a vida do braço enquanto a criança dormia. Um instrumento de tortura medieval. Ele olhou para Isabela. Não havia mais amor. Apenas a fúria cirúrgica de quem quer remover um câncer. Você é fisioterapeuta, disse ele tremendo. Sabia exatamente onde apertar. Sabia qual nervo bloquear. Isabela desmoronou. Eu só queria que ele precisasse de mim. Você estava sempre trabalhando, ele não me ouvia. Quando estava doente, ele era doce. Nós éramos uma família. Uma família! Rugiu Alessandro, atirando a esfera contra a parede com violência inaudita. Você aleijou meu filho para brincar de enfermeira. Ele a agarrou pelo braço e a arrastou até a porta. Fora, e reze para a polícia chegar antes que eu decida fazer com você o que você fez com ele. Ele a jogou na chuva e trancou a porta. De volta à sala, Alessandro ajoelhou-se diante de Léo e pegou, a mãozinha inerte. Papai, sussurrou o menino. O botão foi embora. Alessandro beijou os dedos frios, chorando. Sim, Léo, o botão foi embora para sempre. E eu prometo, essa mão vai ficar forte de novo. Sofia colocou a mão no ombro do patrão. Basta tirar a pedra, doutor, o rio volta a correr. Que momento poderoso. A ciência do Alessandro estava cega, mas o amor da Sofia viu a verdade. Ver aquele botão maldito na mesa foi um choque. Se você sentiu a raiva do pai quando entendeu como a anatomia foi usada contra o filho, deixa um like enorme. Inscreva-se no canal para ver como a mão do Léo vai sarar agora que o monstro não está mais lá. A verdadeira reabilitação começa agora. Naquela mesma noite, a casa deixou de ser um hospital. Alessandro despiu o filho dos pijamas apertados. Examinou a axila com carinho. Os nervos estavam adormecidos pela pressão, mas não cortados. Você vai sarar, Léo, sussurrou ele. A justiça foi implacável. Isabela foi denunciada. Síndrome de Munchausen por procuração. Perdeu a licença e a liberdade. Mas a cura real aconteceu em casa. Alessandro tirou 1 ano sabático. Não posso consertar os outros se não proteger meu filho, disse. A fisioterapia mudou. Nada de dor. Brincavam na lama, faziam pão com a Sofia. O primeiro dia que Léo conseguiu fechar o punho em volta de uma esponja, Alessandro chorou. A mão não estava morta. Só tinha sido posta em pausa pela maldade humana. Epílogo. 1 ano depois. O sol inunda a sala de brinquedos. Léo, agora com 5 anos, está sentado no chão diante de uma montanha de Lego. Está concentrado. Constrói uma torre altíssima. Alessandro está ao lado, passando as peças. Preciso de uma vermelha de 4 pinos, pai, ordena Léo. Aqui está, chefe. Léo pega a peça com a mão direita. O movimento é fluido. Preciso. Ele posiciona a peça no topo da torre e aperta com o polegar direito. Clique. Encaixe perfeito. A mão não treme. Sofia observa da porta, sorrindo. Alessandro cruza o olhar com ela. Olha essa pinça, Sofia, sussurra ele, admirado como pai. Recuperação total dos músculos interósseos. Sofia responde suavemente. Não é mérito da medicina, doutor. É mérito de que agora ninguém o segura mais. Alessandro se levanta e beija as mãos velhas e ásperas da governanta. Você fez o diagnóstico que eu não soube fazer. Eu olhava exames, você olhou a criança. Obrigado. Sofia acaricia o rosto de Léo. As máquinas veem por dentro, senhor. Mas o amor vê através. Léo coloca a última peça no topo. Ergue os 2 braços em vitória. Terminei! A torre mais alta do mundo!
A mão direita se estica para o alto, forte, reta, capaz de agarrar o futuro. Não há mais botões, só uma criança que retomou a vida, graças a uma mulher que soube olhar onde ninguém olhava. Que emoção ver essa torre de Lego construída com 2 mãos fortes. O Léo venceu a maior batalha dele. Essa história nos ensina que competência técnica não vale nada sem humanidade e observação atenta. Às vezes, o melhor médico não é o de jaleco branco, mas aquele com o avental sujo de farinha que te escuta de verdade.